E aí? Hoje a gente vai desvendar um dos elementos mais fascinantes, quase mágicos, da língua portuguesa. Uma palavra que consegue fazer uma coisa incrível: viajar no tempo. Parece até coisa de ficção científica, né? Mas essa palavra existe e ela se move com total liberdade entre o passado, o presente e o futuro. Claro, a gente está falando do verbo. Entender como ele faz essa viagem é, sem dúvida, a chave para se comunicar bem de verdade. Para começar, vamos entender por que ele é tão, mas tão fundamental. Mas afinal, por que os verbos são tão importantes assim? Simples, porque eles não são só palavras soltas. Eles são o motor, a força que dá vida a tudo que a gente fala. Essa frase aqui diz tudo, né? Pensa só um pouquinho. Sem um verbo, a frase não tem ação, não tem vida. Fica tudo parado, estático, congelado. Imagina se alguém dissesse: a bola, o gol. Fica um vazio, né? O que aconteceu? Agora, se a gente diz: a bola entrou no gol. Ah, aí sim, o verbo deu movimento, deu sentido para a cena toda. Ok, de um jeito mais técnico, a definição é essa aqui. O verbo é a palavra que conta pra gente o que está acontecendo. Mas vamos quebrar isso em pedacinhos para ficar ainda mais fácil de entender. Então, vamos lá. Verbos de ação são os mais fáceis de sacar, né? São as coisas que a gente faz. Os de estado descrevem como alguma coisa ou alguém é ou está. E os de fenômeno, bom, esses são as ações da própria natureza, onde não tem exatamente alguém fazendo a ação. Chove, venta, simples assim. Beleza, agora que a gente já sabe o que é um verbo, vamos voltar para a nossa ideia principal, a tal da viagem no tempo. É aqui que a mágica de verdade acontece. Essa mudança de forma tem um nome: conjugação. É como se o verbo trocasse de roupa, sabe? Para se encaixar em cada época. A palavra cantar, por exemplo, se transforma para nos contar se o ato de cantar já passou, se está acontecendo nesse exato momento ou se ainda vai acontecer. E aqui estão os 3 destinos básicos da nossa viagem. Pretérito, que é um nome chique para passado, o presente, que é o agora, e o futuro, o que ainda vem pela frente. Se a gente guardar na cabeça essas 3 palavrinhas, antes, agora e depois, tudo fica bem mais simples. Bom, e como em toda viagem, essa também tem suas regras, um mapa que a gente precisa seguir. No caso dos verbos, esse mapa é definido pela terminação de cada um. Vamos ver como isso funciona na prática. Quase todos os verbos em português, na sua forma original, que a gente chama de infinitivo, pertencem a uma dessas 3 famílias. É como se fosse o sobrenome deles, sabe? Cantar, comer, partir. E essa terminação é que vai dizer como eles vão se comportar nessa viagem pelo tempo. Olha só essa tabela, que legal. Vamos focar na primeira pessoa, o eu, para ficar mais fácil. Para um verbo que termina em AR, como cantar, a gente tem eu canto, eu cantei e eu cantarei. Percebe como o finalzinho muda? Agora olha para o ER, de comer. Como, comi, comerei. E para IR, de partir. Parto, parti, partirei. Existe um padrão, uma lógica que vai se repetindo. É desse jeito que a língua se organiza para levar a gente através do tempo. Ok, a gente já entendeu a teoria. Mas e na prática? Como é que a gente faz para identificar um verbo no meio de uma frase sem ter que decorar uma lista gigante? Pois é, existe um segredo, um teste super simples para isso. O teste é exatamente esse. Se a palavra consegue viajar no tempo, então ela é um verbo. Se ela não consegue, é outra coisa. E como é que a gente força essa viagem? Ah, é muito fácil. Vamos ver esse exemplo lado a lado. Pega a palavra cadeira. Agora tenta conjugar ela no passado usando eu. Eu cadeirei ontem. Soa muito estranho, não faz o menor sentido. Agora, vamos pegar a palavra correr. Eu corro no presente e eu corri no passado. Perfeito. A palavra viajou no tempo sem problema nenhum. E essa é a grande sacada. Essa é a regra de ouro. Se bater a dúvida, é só fazer esse teste mental rapidinho. É a ferramenta mais poderosa que existe para a gente encontrar o coração de qualquer frase. Para fechar, fica aqui uma reflexão. Se fosse para resumir o dia de hoje em uma única ação, em um único estado, qual verbo seria? Eu estudei, eu trabalho, eu descansarei. O verbo está sempre ali, quietinho, contando a nossa história.